Olá, querido ouvinte, telespectador, bem-vindo ao Cireli Cast, o nosso podcast de psicologia, seu podcast semanal, onde nós vamos abordar diversas personalidades desse universo do mundo da psicologia e você vai saber os bastidores de como é a vida de um psicólogo no dia a dia. Bom, para você que não me conhece, meu nome é Elia Cirelli, sou psicóloga clínica, pós-graduanda em logoterapia e desenvolvimento humano e também estou fazendo uma pós-graduação em psicologia organizacional. Meu foco é saúde mental do colaborador e nós vamos estar abordando vários temas relacionados. Hoje é o dia do psicólogo, dia 27 de agosto, é o dia que vai estar sendo exibido esse podcast. E convido você a conhecer um pouco mais desse universo da psicologia e conhecer um pouco mais sobre os profissionais. Bom, aqui nós vamos contar a história de alguns profissionais que serão convidados aqui semanalmente. E hoje eu estou aqui para contar a minha história, como que eu cheguei até aqui e como a psicologia mudou a minha vida. Bom, primeiramente, eu me decidi pela psicologia aos 14 anos, isso mesmo, antes de ingressar no ensino médio, eu já sabia que eu seria psicóloga, já tinha essa paixão pela psicologia, e isso me motivou muito a continuar estudando e correndo atrás dos meus sonhos. E vou explicar um pouquinho do porquê Cireli Cast. Bom, Cireli é meu sobrenome, então estou até aqui com o Café Cireli, que é o café produzido pela minha família. Vou explicar um pouquinho mais sobre as minhas origens e um pouquinho mais sobre toda a minha história. Estou aqui com o meu queijinho Minas, junto com uma goiabada, que é o famoso Romeu e Julieta, tomando aqui o meu cafezinho Cireli. E é muito bom estar aqui, bem próximo, bem íntimo de vocês, para contar um pouco sobre a minha história. Bom, vocês já devem saber, eu sou mineira, sou do interior de Minas Gerais, leste de Minas, zona da Mata Mineira, de uma cidade chamada Carangola, uma cidade bem pequenininha, 30 mil habitantes. E lá tinha uma Lia que era sonhadora, que sonhava em vir para a cidade grande, sonhava em vir para São Paulo para fazer uma faculdade. E assim foi, com 14 anos eu me decidi, quando eu ingressei no ensino médio, que eu gostaria de ingressar na faculdade de psicologia. Assim, durante todo o meu ensino médio, eu já comecei a estudar sobre as áreas, sobre as abordagens, já possibilidades de universidades onde eu poderia estar ingressando. E é muito interessante que no início do ensino médio, eu comecei a fazer um curso técnico em informática pelo Pronatec, e de 1 ano e meio esse curso técnico, e eu fazia acompanhado do ensino médio. E no final do curso, a gente tinha que apresentar meio que um TCC, falando um pouco sobre tecnologia. E a minha escolha, eu queria que fosse alguma coisa que tivesse a minha cara, aquele TCC ali do curso técnico. E eu escolhi o tema cybercultura. Cybercultura, para quem não conhece, é um termo utilizado para os estudos onde nós conseguimos estudar as variáveis e as interferências que a tecnologia traz no universo também psicológico do indivíduo que está super conectado, e como que isso afeta o nosso psicológico. E foi um TCC assim, maravilhoso. A banca amou eu ter conseguido trazer a psicologia, né, para aquele meio ali da informática, que nem era uma área assim que eu me interessava tanto na época, mas vi ali uma oportunidade de estar fazendo alguns cursos, né? E deixando assim o meu legado ali da psicologia, já tentando já meio que ingressar de certa forma nesse mundo da psicologia. E aos 18 anos vim para São Paulo e comecei a faculdade de psicologia, e foi um período bem difícil esses 5 anos, né, porque são muitos estágios, eu trabalhava, estagiava e estudava, então isso foi algo que foi me moldando como profissional, como ser humano, e com certeza a psicologia ela sempre me acompanha. E eu sempre
quase todo lugar que eu vou, eu sempre encontro pessoas, né, que tanto as pessoas que me seguem nas redes sociais são muito ligadas também com esse público de profissionais da psicologia, estudantes também de psicologia. E eu gosto muito de falar sobre a psicologia. Quem me conhece sabe que eu respiro psicologia, e isso é algo que me motiva. E na faculdade eu tive momentos difíceis, como eu falei, e no quarto ano da faculdade eu tive um episódio de burnout, que é um dos temas que hoje em dia, uma das demandas que eu mais tenho no consultório, e na clínica. Porque muitas pessoas hoje em dia estão tão atarefadas, né, o mercado de trabalho é tão exigente que muitas das vezes acaba, afetando intimamente o psicológico das pessoas. E eu tive um episódio de burnout no quarto ano da faculdade, porque eu estava trabalhando, estagiando e mais a demanda da faculdade foi algo que, assim, eu cheguei no meu limite. E foi o momento que eu comecei a me tratar, comecei a fazer terapia e desenvolvi até uma doença psicossomática na época, que é a dermatite atópica. Doenças psicossomáticas, para quem não sabe, são doenças onde estão ligadas ao emocional, né? Por exemplo, uma gastrite nervosa, uma dermatite atópica, né? Relacionados a estresse, ansiedade, depressão também pode eh, causar diversas patologias também relacionadas à psicossomática, como insônia e outras questões. Eu tive dermatite atópica, que foi, assim, um episódio bem difícil da minha vida, mas que eu consegui, como estudante de psicologia, ter essa relação bem íntima com a psicologia, não só na teoria, mas também na prática. Porque eu vi a psicologia transformar a minha vida através da terapia, através de toda a questão prática da psicologia. E a abordagem que, assim, me encantou na época e que me fez, assim, sair daquele episódio, né, de burnout e também essa questão da psicossomática que veio, né, atrelado com tudo isso, foi a logoterapia. A logoterapia é uma abordagem a qual eu sigo hoje, a minha linha, na clínica, onde eu trabalho com os meus pacientes, essa abordagem que vem com o autor Viktor Frankl, que é a psicologia do sentido, né? Que nós vivemos nessa crises existenciais, onde são demandas, né, mascaradas por crises existenciais, como depressão, ansiedade, burnout, entre outras questões. E através dessas crises existenciais, nós conseguimos encontrar um sentido para a vida. E assim a gente vai trabalhando com o paciente as demandas deles relacionadas a isso. E com certeza toda essa história foi para contextualizar vocês um pouco mais sobre como que eu cheguei até aqui. E agora eu vou falar um pouco sobre o podcast, de onde surgiu a ideia, né, de fazer um programa relacionado à psicologia, a profissionais da psicologia. Bom, de início, esse start para eu começar a me planejar para ter um podcast foi bem na faculdade. No último ano da faculdade, eu tive um professor maravilhoso, Marcelo Lopes, que ele passou um conteúdo, né, para nós estagiários, onde nós deveríamos desempenhar um projeto de terapia grupal. E nós fizemos vivências de terapia grupal durante alguns meses, e no fim desse projeto, onde nós trabalhamos com diabéticos, trabalhamos também com adolescentes, adolescentes infratores e tudo mais, nós tínhamos que fazer um projeto de relatório final em forma de vídeo. Qualquer modelo, né, de vídeo, mas teria que ser um trabalho final de vídeo.
E eu e a minha dupla, na época, nós estudamos algumas possibilidades e vimos que na nossa universidade tinha um estúdio de podcast e que ali seria uma oportunidade para a gente estar fazendo o nosso trabalho num modelo bem diferente. E assim foi, nós fizemos um trabalho bem interessante. Até nas minhas redes sociais tem esses cortes desse podcast, que foi super interessante que nós fizemos esse projeto. E para você que não me segue, que queira conhecer mais do meu trabalho, eu vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais do Instagram, que é Lia Cirelli, e também o Instagram do Cirelli Cast, para vocês acompanharem lá toda a nossa agenda. E assim surgiu o sonho, né, do podcast. E de início eu sonhava muito, mas ficava adiando esse sonho, né? Assim que eu me formei, eu fiquei aí uns 6 meses planejando e estudando possibilidades. E até que um dia eu pensei, né? Se a gente esperar as condições perfeitas e necessárias para a gente desempenhar um projeto, a gente nunca tira isso do papel. E isso é uma coisa que eu falo com os meus pacientes no consultório, né? Muitos, às vezes, perdem o sentido da vida deles, tentando, pensar, viver só no futuro, não viver no presente. Que muitas vezes, eu só vou conseguir desempenhar tal projeto quando eu atingir tal objetivo. E aí, quando você atinge esse objetivo, não, mas agora eu só vou ser feliz, só vou encontrar um sentido para minha vida quando eu atingir um nível máximo em tal área. E eu vivi muito isso, desde quando eu ingressei na faculdade, né, até antes, eu pensava: "Não, eu só vou ser feliz quando eu ingressar na faculdade". Eu ingressei na faculdade, pensava: "Não, quando eu começar a estagiar, né, começar a viver, né, sair dessa teoria, né, que os primeiros anos da faculdade, proporciona, quando eu pegar a prática, for para um estágio, for para o campo mesmo, né, da psicologia, aí sim eu vou ser feliz, né, dessa forma". Quando eu estava nos estágios, eu não vejo a hora desses estágios acabarem de ser formada. E assim foi, né. E no momento da minha formatura eu já pensava: "Nossa, eu quero sair logo, que saia logo o meu CRP para eu conseguir montar um consultório", né. E assim que saiu do meu CRP, já comecei a ver locação de consultório, já captação de pacientes, criação de conteúdo, e sempre, contrapondo todas essas metas, e às vezes eu percebia que eu não vivia, eh, o dia de hoje, o presente, né. Então, quando eu comecei a trabalhar com pacientes que tiveram essa mesma demanda do burnout que eu tive alguns anos atrás, eu comecei a entender que eu deveria também colocar na prática o que eu apresentava para os meus pacientes no consultório. Porque muitas das vezes, você que está nos ouvindo, ou assistindo, muitos pensam que o psicólogo ele tem todas as suas demandas muito bem resolvidas, que não passa por questões psicológicas e na verdade não, o psicólogo ele tem sim as suas demandas, lógico que a gente tem recursos para a gente se auto-auxiliar mesmo nessas questões, mas o psicólogo ele também tem, demandas psicológicas, e foi aí que eu vi a oportunidade de mostrar ao psicólogo, um profissional de psicologia, nos bastidores, que é o propósito desse podcast. Mostrar o que está por trás daquele profissional de psicologia, né, e meio que tirar esse estereótipo do psicólogo todo formal, aquele psicólogo, eh muito culto. Então eu quero trazer aqui, profissionais de diversas linhas, profissionais de diversas abordagens, de vários estilos, diversas áreas, para que vocês conheçam um pouco mais, sobre esse universo, né, dos bastidores da psicologia, e como que esses psicólogos, assim como eu, chegaram até aqui. E
e como que eles trabalham para transformar a vida de várias pessoas. E estou muito feliz de ter esse episódio aqui piloto, né, de ter esse lançamento, ainda mais no dia, do psicólogo, né. E esse mês de agosto, é um mês, assim, muito importante, porque desde quando antes de ingressar na faculdade, eu já almejava viver, esse dia do psicólogo como psicóloga. E hoje, como psicóloga, né, eu sou recém-formada, eu me formei em dezembro do ano passado, dezembro de 2022, e agora em 2023, esse é o meu primeiro, dia do psicólogo como psicóloga credenciada, né, pelo CRP aqui da sexta região, né, região de São Paulo. E para mim, assim, é muito gratificante. E não parei por aí, como eu falei, estou, também realizando 2 pós-graduações. Como eu havia dito, eu estou cursando, a pós-graduação em logoterapia e desenvolvimento humano, que é a minha abordagem clínica, e também, a pós-graduação em psicologia organizacional, que visa muito essa questão da saúde mental, né, do colaborador. E é muito interessante como o psicólogo ele nunca para de estudar, o psicólogo sempre está correndo atrás de conhecimento, e isso é muito importante em qualquer área. E eu gostaria muito que vocês tivessem essa oportunidade de vivenciar um pouco mais, de nós debatermos assuntos importantes sobre saúde mental, mas de uma forma mais, leve, mais descontraída. E espero que vocês gostem, né, de todo esse projeto que nós estamos criando. E voltando um pouquinho para minha história, eu vim para São Paulo, né, quando eu tinha 18 anos e agora já fazem 7 anos que eu estou aqui em São Paulo. Então comecei como uma sonhadora lá no interior de Minas e vim para São Paulo em busca do meu sonho e hoje já sou graduada, já estou me pós-graduando. Vindo para São Paulo, me casei também. Hoje eu sou casada com o Jonathan, tenho um filhinho também, o Henry. Quem me acompanha no Instagram sempre tá vendo, eles, né, lá nos bastidores do meu Instagram, e é muito gratificante, ver toda essa evolução, né. E eu quero falar justamente para você que tem um sonho, que seja em qualquer área, que seja em qualquer objetivo que você tenha, nunca desista do seu sonho. Muitas pessoas me apoiaram, eu sou muito grata à minha família, sou muito grata aos meus pais, senhor Marcelo, senhora Joana, lá do interior de Minas, que sempre me apoiaram, que sempre acreditaram em mim, os meus avós também, os meus tios, meus primos. Sou muito grata pela família que eu tive, que sempre acreditou, que sempre teve muito orgulho de mim, mas no meio de todos esses percursos que eu percorri, também tiveram pessoas que duvidaram, que às vezes falavam: "Ah, por que que você vai lá para São Paulo? Para você conseguir, você vai ficar longe da família, você poderia conseguir um bom emprego aqui em Minas e não fazer uma faculdade", ou pensar que: "Ah, não, psicologia não dá dinheiro, para você ter uma carreira de sucesso, você vai demorar muito, você vai ter que subir muitos degraus para ter uma carreira de sucesso". E eu não deixei que essas vozes, essas pessoas que às vezes duvidaram do meu sonho, fizessem com que eu desistisse ou que isso interferisse no meu sonho. Então, se você está me ouvindo e você tem aquele projeto, se você tem aquele sonho, corra atrás do seu sonho, e faça com que a sua realidade, com que o seu objetivo se realize. E sempre viva o hoje. Eu, hoje em dia, já depois de amadurecer um pouco mais essa ideia, de objetivos, de metas e tudo mais, depois de passar por esse episódio de burnout, de me cobrar tanto profissionalmente, eu comecei a dar valor aos pequenos detalhes, aos pequenos momentos. Por exemplo, eu ao gravar, né, esse episódio, eu já estava já ansiando já por outros episódios, por confirmação de convidados,
Mas eu pensei assim: "Vou viver o hoje". Hoje é o primeiro episódio e esse primeiro episódio não vai voltar mais, né. Então, é curtir esse momento, é vivenciar essa evolução e saber reconhecer que nós temos limites. O essencial, assim, o primordial da nossa vida, né, ainda mais pessoas que passam por algum momento de alguma demanda psicológica relacionada ao profissional, é saber, os seus limites, se priorizar, priorizar a sua saúde mental, saber priorizar a família, colocar por prioridade o que que é mais importante, a família, o trabalho, minha vida pessoal, né. Então o trabalho, eu sempre falo para os meus pacientes, o trabalho hoje em dia é algo que é primordial na vida do ser humano. Tanto que, se a pessoa não está, satisfeita profissionalmente, a vida dela também começa a perder o sentido, né, voltando para o gancho da logoterapia. As pessoas começam a ter essa crise existencial quando elas não estão bem profissionalmente. Mas o profissional, ele sim é um status que a sociedade impõe, é uma forma onde você se apresenta, uma das formas, né, onde você se apresenta no ambiente onde você está inserido, mas, até onde o trabalho é saudável, até onde, isso é benéfico ou não, né, para sua saúde. Então, é muito importante a gente saber dosar isso. E quando eu conseguir saber, impor os meus limites e conseguir, estar numa carreira onde eu estivesse feliz com o que eu trabalhava, aí sim eu consegui realmente ter o sucesso que eu queria. Porque antigamente eu estava trabalhando, exaustivamente e às vezes não estava feliz com o resultado que eu estava tendo e no local que eu estava, né. Então, eu deixo esse recado para você. Eu sei que muitas das vezes o trabalho tira o nosso sono, nos deixa com ansiosos, mas se você está passando por um momento, delicado na sua vida, em relação a essas ou outras demandas, priorize a sua saúde mental, porque a saúde mental é um dos primeiros pilares para a gente estar bem profissionalmente, socialmente. Então, se você gostaria de estar buscando ajuda profissional e se identificou talvez com a minha história ou gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, convido vocês a entrar nas minhas redes sociais, lá no Instagram, e também na rede social do Cirelli Cast, para vocês estarem conhecendo um pouco mais. Eu sempre estou gravando conteúdos, em relação à psicologia e falando e abordando temas bem necessários, ambientes, assuntos que eu vejo muito no consultório, né, desse ambiente, da psicologia. Então agradeço muito, você que está aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações dos nossos episódios e com certeza nós teremos vários convidados. E claro, se você quer ver alguma personalidade da psicologia aqui no nosso programa, ou se você é um psicólogo ou estudante de psicologia e gostaria de estar aqui comigo, sentado na cadeira de convidado aqui para ser entrevistado, contar um pouco mais sobre a sua história. Se você tem uma história interessante, né, sobre a sua trajetória com a psicologia, entre em contato conosco e vai ser um prazer a gente agendar e ver uma data especial para você estar aqui com a gente. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Se você quiser um cafezinho, de Minas, que é o Cirelli Cafés, entre em contato conosco que a gente vai passar aqui todas as informações para você adquirir esse café direto de Minas, tá bom? Até o próximo episódio e conto com vocês.